Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de gênero literário, Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, por isso estamos estudando também o Evangelho como gênero literário. Hoje nós vamos ver a figura do narrador e sua importância para o nosso estudo do gênero literário, ok? Lembrando então o conceito de evangelho como gênero literário. O evangelho então é uma biografia teológica a respeito de Jesus. Lembre-se também da importância de verificar a relação da história maior com as narrativas menores, né? E como essas narrativas apontam para Cristo. Lembre-se também do conceito, conforme nós vimos nas aulas passadas, de narrativa. Trata-se de uma apresentação seletiva dos fatos destinada a apresentar uma avaliação teológica desse registro, uma avaliação que produzirá uma resposta espiritual e ética adequada da parte do leitor. Nós vimos também o diagrama da estrutura narrativa. Nós vimos os elementos que compõem a estrutura narrativa, né? Cenário, personagens, a ação iniciada, o conflito, clímax, resolução, a ação terminada, não é? Nós vimos isso aqui com mais calma na aula passada. Hoje então nós vamos ver a figura do narrador. Quando estudamos uma narrativa, nós precisamos buscar a intenção do autor ao narrar aquela história. Nessa busca pela intenção do autor, além de todos esses aspectos que já mencionamos, é muito importante a figura do narrador. E do que se trata? Vamos lá. Andreas Kostenberg, ele diz que o narrador é uma figura literária ou um recurso retórico criado pelo autor para contar uma história e interpretar a importância da narrativa. No que diz respeito à comunicação, o narrador está um nível acima do texto e dos personagens da história. Ok? Isso aí então nos ajuda a entender um pouquinho do que se trata. Osborne diz que o narrador é o falante invisível do texto. Eu gosto dessa expressão, falante invisível. Ele é audível em especial nas partes editoriais. Que partes editoriais são essas? Essas partes editoriais, elas estariam na própria narrativa, ok? Então, por exemplo, lá em Marcos capítulo 3, verso 19, o narrador acrescenta um comentário a respeito de Judas, não é? Quando ele apresenta os apóstolos, no verso 19, ele vai dizer, e a Judas Iscariotes. E aqui, então, está a parte editorial de Marcos, o que o entregou. Em Marcos capítulo 3, verso 29 e 30, tem mais um exemplo desse editorial. O verso 29 diz assim, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Essas são as palavras de Jesus. Mas no verso 30, entre parênteses, está o editorial de Marcos. Diz assim, porque diziam, tem espírito imundo. Então é uma explicação em relação à narrativa, ok? Essas partes editoriais, elas são muito importantes. Elas nos indicam, elas são indicadores do significado do texto, ok? Duas características para a gente considerar em relação ao narrador. O narrador, ele é onisciente e também em relação ao ponto de vista do narrador. Em relação à onisciência, o narrador ele sabe tudo sobre a história que ele narra. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 2, verso 6, quando Jesus disse para o paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. Diz o texto que estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração. Interessante isso, né? O narrador, então, ele é esse onisciente que sabe até mesmo o pensamento do coração dos personagens. A respeito do ponto de vista, segundo Osborne, o ponto de vista é a perspectiva adotada por vários personagens ou aspectos na narrativa.
esses pontos de vista formam um todo que aponta para a mensagem que o autor intenciona transmitir. No texto dessa semana, Marcos capítulo 3, versos 7 a 35, nós vimos várias narrativas e em cada narrativa Marcos traz o ponto de vista, né, dos personagens. Então a multidão, os discípulos, a família de Jesus, os escribas dizendo que Jesus estava possuído por Beelzebul e também o próprio Jesus. Quando Marcos, então, intenciona colocar no texto o ponto de vista desses personagens, ele está querendo transmitir para nós, então, uma mensagem. E é exatamente isso que nós precisamos observar no texto quando nós olhamos para o narrador. Ok? Espero que tenha sido útil. Na próxima semana nós continuamos o nosso estudo. Até lá.